ao rei. Ainda o filho de Jonathan, porém aleijado de ambos os pés. Ele disse ao rei: onde está? Ele disse: viva ao rei. Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e povoou a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Devido Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou em dos a Davi. Mefibosete, eis aqui os servos. Ele disse-lhe Davi: não tema, porque certo usarei contigo que beneficência por amor de Jonathan, teu pai. Te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu contigo comerás pão a minha justiça. Glória a Deus. Eu estou batendo glória a Deus. Eu quero ver só um pouco mais. Irmãos, o que eu estava dizendo quando eu estava falando com Deus de verdade, meditando e guiando a mensagem com os irmãos, aleluia. Muito bom, eu louvei a Deus, eu cheguei aqui me movimentando. Aleluia. Eu mandei. Sabe? Aleluia. Resposta de oração. Deus, irmãos, Ele tem que cuidar de nós. Aleluia. Ele tem que preservar a nossa vida. E eu ainda falei com ele, irmão, eu quero ver se ela olha para te dar uma porta atrás. Aleluia. Deus abençoe a família, a família do lado. Aleluia, louvado seja Deus. Eu pensei, irmãos, quando me levou algum tempo atrás, e me fez entender que Deus não se esquece de você. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja. Talvez você que chegou nessa noite, que já nasceu, olha, já passa, mas Deus está olhando o caminho. Parece que está tão difícil, está tão complicado, está tantos problemas. Mas Deus está dizendo para você nessa noite hoje. Ele está trabalhando em você. Glória a Deus. Aleluia. Se você voltar atrás um pouquinho, você vai entender lá no 1 Samuel capítulo 18 que foi feita uma aliança entre Jonatas e Davi. Quando Davi toma o reino e se torna rei, então toda a linhagem de Saul teria que ser morta. Para que não houvesse ali uma emergência e alguém ficasse levantando uma revolta contra o rei. Então toda a linhagem teria que ser morta. E ali, houve ali uma diferença. Houve ali uma união de Jonatas e Davi. Você vai ver isso no 1 Samuel 18. Ali algumas promessas. E quando chega no versículo capítulo 20, quando você vai ver essas promessas são renovadas. E agora então, toda a casa de Saul foi exterminada. Mas quando chega na segunda vez, no versículo 4, Ziba, no qual nós lemos, os irmãos entenderam um pouquinho, ela pega de você, que era aí uma criança, principalmente de 4, 5 anos, e pode também. E ali houve uma queda, aquela criança cai e fica aleijada de ambos os pés. E ela pega aquela criança e leva para a cidade de Lodebar, que se você for procurar, é uma cidade que é uma cidade sem pasto, sem valor. E ela ali é criada, deixada aquela criança ali, criada por aqui, e ela volta para o meio. E isso o tempo passou, irmãos. O tempo passou e todo mundo se esqueceu, ninguém lembrava mais. Mas como eu falei para você, Deus não se esquece de você, Deus não esquece dos
esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Ontem nós ficamos pregando ali na igreja da Maria. O pastor Paulo falando sobre Ana. Era um encerramento de campanha, uma carta para Deus. E falamos sobre a promessa de Deus na vida da criança. Alguns pregadores dizem que foi 25 anos de oração. Aleluia. Sem desistir da bênção que ela queria. Estou dizendo para você o seguinte: meu Pai, tudo que você precisa está aí. Aleluia. Pode parecer que está demorando, mas está no tempo de Deus. Está no tempo de Deus. E agora então, o tempo passou, todo mundo se esqueceu, ninguém lembrava mais da viagem de Saul, da Davi, não existia mais ninguém. Não tinha mais. Mas uma bela noite, Davi levanta. Deus traz na memória daquele moço um algo que ninguém mais lembrar. Ainda alguém que ficasse daquela missão para que faça bem a boa de Jonas. Ele se lembrou da promessa que ele tinha feito a Jonas há anos atrás. Se lembrou. Mas está tudo acabado, não tem mais nada bem. Irmãos, Deus me trouxe a memória, e Deus não se esquece de Deus. Vou contar bem rapidinho para nós dormirmos. Algo que me aconteceu lá em Monção. Eu tive muitas experiências, irmãos. Eu me converti na Assembleia de Deus do Belém, pastor do Remédio. Aleluia. Fui cuidar da mocidade, um pouquinho. Aonde eu fui ali batizar com o Espírito Santo, entendeu? A palavra de Deus, o desejo fluiu do meu coração. Conheci pastor Cília, pastor Pedro Carmelino, da Assembleia de Deus do Sermão do Senhor, que me enviou até aqui. Então, sou grato a Deus, porque com cada um a gente foi criando uma experiência, foi entendendo a vontade de Deus. Mas uma bela vez, irmãos, eu peguei. Somos irmãos entendendo que Deus não se esquece sempre. Sai congregava com o pastor Pedro, que era uma Sião. Peguei e saí, fui como subiu uma obra. Pastor Silvio, na época, era diácono. E vamos ali fazer a obra. Irmãos, Deus quis cuidar de mim. Ele falou para a profissão, eu trabalhava no pintor, mexia com malharia, fazia mais. Então, era próximo, Deus tinha sempre abençoado e cuidado de nós. Mas às vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a nossa própria vontade. Peguei, saí, fui para essa igreja. E ali, irmãos, tudo que parecia estar normal, tudo que parecia estar caminhando, ali a pouco a porta começa a fechar. Eu trabalhava de pintor, eu voltava feliz, mas ali a pouco não tinha mais nada. Não achava nada, senhor. Não tinha nada mais. E tinha as contas de dinheiro. As contas de água você tem todo mês. Tinha comprado na época uma vasilha. Quando chegando no mês, parava, que chegava para mim, já fui ó, se eu não conseguir, a casa eu vou pegar de volta. Mas Deus nunca te deixa desamparado. Isso é muito, irmão. Eu não sei por que eu estou falando isso, irmãos, mas hoje à tarde, quando eu estava orando, Deus me trouxe essa memória, eu quero compartilhar com você. E aí,
irmãos que conhecem a condição sabem a pista. Eu andava naquele lugar onde eu não conseguia ajudar mais, as vidas chegando, e você fica nervoso, você nunca voltou. Então você fica. Ali o Marcelo andava para lá e para cá chorando, desesperado, cair no trabalho, logo que eu pudesse me manter, nada disso. Todos os irmãos entenderem. Se Deus cuida dos seus. Aleluia. E o que foi passar, irmão, foi vivendo assim, né? Um belo dia, quem conhece Deus sabe que o mês de julho, que é o inverno lá, a cidade total de pessoas turistas que tem para programar. E ali, de repente, eu andando, sem rumo, procurando a direção. Aleluia. Eu passo no meio da praça ali, vejo dois homens. Um eu conhecia, de vista, e o outro eu não conhecia. Irmãos, quem conhece a condição sabe o que é o inverno lá no lugar. E ali, no universo, eu comecei a cumprimentar e de repente, cumprimentei o irmão. Deus falou aquele moço no meio da rua, todo mundo parou, começou a olhar. E ele me profetizou, olha para mim e diz assim: olha, o vento tem soprado. As lágrimas começaram a derramar. Você está entendendo? Deus está falando com você. As lágrimas começaram a derramar. O vento tem soprado. A luta tem sido grande, mas você tem que ainda estar em pé, sabe por quê? Sou eu que fiz isso. E ele olha para mim e fala assim: olha, volta para o teu lugar. E amanhã eu virei a porta. Não ninguém. Eu acho que ninguém entendeu nada, mas eu entendi. Aleluia. Eu entendi que Deus estava falando. Agradeci a Deus, falei assim: obrigado. Deus nos esquece de você. Aleluia. Voltei. Cheguei no pastor Pedro, conversei com ele. Ele me abraçou, falou assim: filho, essa é a sua casa. Esse é o seu lugar. Você viu? Me deu um abraço. As portas estão abertas. Meu querido, olha como que Deus cuida. Olha como que Deus cuida. Um outro dia, o telefone começou a tocar. Proposta de emprego começou a chegar, porque Deus ia cuidar. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Aleluia. Porque Deus ele não deixa os seus filhos desamparados. Aleluia. Aleluia. Mas eu estou profetizando a tua vida hoje que Deus está mudando a tua história. Então, esse verão está sendo mudado. Glória a Deus. Meu querido, vai ter levante? Vai. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas quem prometeu é maior que Deus. Aleluia. Quem prometeu é maior que Deus. Aleluia. E agora então Deus, Ele coloca esse desejo no coração de Davi. Mas também o seu eu não vai proteger ninguém. Já foram todos exterminados. Mas aquele desejo, irmão, qual mais forte? Havia o céu da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E disse: aqui deu certo. A pergunta não foi a mesma. Ele disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele e beneficência de Deus? Então falou Ziba ao rei: há um filho de João, mas porém
aí sim, uma pedra aberta, ela vai para você fazer. Lá é difícil. Mas não tem jeito, lá você não vai conseguir. Eu não estou querendo te ajudar, eu vou mostrar para defeito, fazendo isso. Mas Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a tua qualidade, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. 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 E agora, irmãos, Davi, talvez Deus quando perguntei se ele tem problema, se não tem, vai acreditar, não. Eu pido uma mão dessa, eu pido um conselho, santa. Foi eu quero me honrar agora. Essa é a hora, filho Léo. Aleluia. Muitas pessoas não batem nas tuas costas. Que olha para você e me chama, esse meu amigo. É verdade. Ele não está querendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu vou na casa de São Paulo e com ele a ciência de Deus, então viva a lei. A humanidade diante dos pés você me caminhou. Aleluia. Não, o defeito daquele moço foi colocado ali, exposto pela vida. Talvez a intenção visível fosse o quê? Você acha que o rei vai se preocupar com alguém que não pode preparar para ele benefício nenhum? Vai se preocupar com alguém que não pode trazer nem o retorno para ele? Olha o pensamento, não é isso. Mas não, nosso Deus olha para nós diferente. Aleluia. O amor de Deus para a nossa vida é diferente. O que nós é? O que nós é? Aleluia. Você eu não sei, mas eu tinha tudo defeito que alguém não precisava. Alguém que não valia nada. Primeiro encaixado. Jogador. Fazia tudo que estava a Deus. Mas Deus, ele não olhou para isso. Deus não olhou para isso. Ele olhou para quê? Para aquilo que você poderia oferecer em prol do reino. Se você está aqui nessa noite, foi porque alguém olhou para você e disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Olha que privilégio! Quem faz isso? Deus, olha. Deus. Não me lembro. Agora já Cristo. Já até pagava o nosso pouquinho. Isso eu nunca falei para os outros. Bem atrás, eu passei ela na avenida. Aleluia. Não sei se os irmãos conhecem. Se todo mundo conhece meu filho, irmão João, você vai ali no rua. Vamos, já é companhia dela. Deus não esquece de Deus. Eu estava lá dentro de mim, eu vi que ela estava vindo no seu caminho, cuidando do seu pé. Falar pelo tio. Ela vinha no seu caminho, daqui a pouco ela estava parada, olhava para o lado, via eu e vinha ela perto do caminho. Irmão, volta para a igreja, Jesus te ama. Aleluia. E isso ia, e as pessoas que estavam ali, irmãos, que não entendiam, começavam a falar, a dar risada. Só que eu entendi. Aleluia. E o tempo passado, irmão, daqui a pouco vinha ela com uma família, você está rindo. Eu olhava, via, ele foi, ela estava daquele jeito, de escapar, não tinha jeito. Ela estava lá dentro, com um carrinho, né? Irmão, volta para a igreja, Jesus te ama.
especial para Deus, aleluia, porque Deus não esquece de você, Deus não esquece da sua família, Deus não te deixa desamparado, nem sequer um minuto. Aleluia. Vamos ver que ele estava de todo. Ele estava num lugar distante de Jerusalém, chamado Lodebar, lugar sem pasto, lugar sem valor, lugar de esquecimento. Alguns dizem que ali só tinha pessoas esquecidas da sociedade. Quem quer lembrar dele? Por que lembrar dele? Aleluia. Mas Deus, aqui jamais. Aleluia. Então, eu perguntar para você: onde que Deus te encontrou? Aleluia. Aonde que Deus te achou, seu Deus? Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Feche teus olhos. Comece a meditar. Comece a meditar com você. E agora começa a lembrar o que você é hoje. Aleluia. Começa a lembrar o que você é hoje. Nós merecemos? Não. Nem um pouquinho. Mas a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. O amor de Deus nos alcançou. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que você enfrenta muitas vezes, você enfrenta a luta. É por isso que você enfrenta dificuldade. Parece que as coisas não acontecem, parece que está tudo amarrado. Por quê? Porque o inimigo é uma luta, é uma batalha entre a carne e o espírito. A carne ela sempre quer prevalecer, ela sempre quer passar sobre o espírito. Aleluia. Mas quando isso vai estar acontecendo, nós buscamos força do alto. Aleluia, nosso espírito começa a glorificar. Aleluia. E aquilo que parecia impossível tem que bater em retirada. Porque maior é o que está conosco, irmão. Maior é o que está ao nosso lado. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, Jota é esquecido. Siba, que era para ser aquela pessoa que ia para ajudar. Chegar para Davi e dizer assim: olha, tenho sim. É Jota. Ele é filho. Mas ele está onde? Ele não levar. Que ele tem calejado. A conversa é o seu mundo. Louvado seja Deus. Ele disse ao rei: onde está? Ele disse ao rei: na casa de Maquir, filho de Gabriel, em Lodebar. A visão não é ajudar, a visão é prejudicar. Porque não queria perder o recurso que ele tinha alcançado. Aleluia. Mas a promessa de Deus, irmãos, ela é grande. Aleluia. Então mandou o rei a Davi, tomou da casa de Davi, filho de Gabriel. Agora a história começa a mudar. Agora a história começa a transformar. Por quê? Ele vai sair de uma cidade vazia para chegar na cidade. Sabe por quê, Rafael? Por muitas das vezes a prova parece estar grande, parece que nós não conseguimos achar para sair. É porque às vezes eles estão saindo, mas Deus diz assim: ó, hoje eu te tiro e virar para Jerusalém, aleluia, lugar de pão, lugar, aleluia, a outra presença do Senhor, aleluia, e ficou pecado, aleluia.
já ainda no processo, você a Deus. E a Deus vai mudando a nossa história. Você imagina o jovem ali dependendo de alguém para poder locomover, para poder caminhar, para poder fazer alguma coisa. E talvez não tinha ninguém. Talvez não tinha ninguém para poder ajudar. Alguém que poderia deixar ele lá e volta para Jerusalém morando. Aleluia. Deixa ele lá quietinho. Alguém vai cuidar dele. Alguém vai cuidar dele. Eu vou cuidar da vida. Porque eu não posso perder isso. Irmão, não tem como eu ser abençoado se eu não procurar abençoar a vida do meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, talvez o casamento se era outro, Davi não vai nem se importar. Mas a palavra de Davi foi outro. Porque ele queria cumprir aquilo que ele tinha falado. Ele olha então, fala, versículo 4: onde está? Eis que está a casa de Maquia e Lodebar. Aí, versículo 5: então mandou o rei e tomou a casa de Maquia de novo. Lembra que eu falei que agora começa a mudar? Aleluia. Agora, irmão, aquele povo esquecido, ele já não está mais esquecido. Aleluia. Ele já não é mais um anônimo, alguém se lembrou dele. Aleluia. Alguém se lembrou. Talvez hoje eu passeio chamada no. Aleluia. Quantas pessoas que olham para você, olham para você, falam para você. Esse projeto é grande demais. Aleluia. Bom, só tem um projeto de vocação. Eu tenho um projeto que está aí comigo. Já se cumpriu por completo? Não. Já falaram para mim desistir já. Já falaram que o sonho é muito grande já. Mas sabe qual é a resposta? Aleluia. Maior é o Deus possível. Aleluia. Pode realizar tudo quanto ele tem para fazer. Aleluia. Lembra da palavra de Jó? Aleluia. Quando a sua mulher ali fala: olha, tudo que você está passando, olha a situação, olha a realidade que eu quero. Lembra da palavra dele? Como uma louca se fala, o bem de Deus. Recebemos o prazer, nós queremos a cidade. Só que tem convicção, irmãos. Aleluia, meu Deus, se você serve, sabe da promessa que você carrega. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só quem sabe da marca que tem em você que vai olhar. Deus me vê. E você. Aleluia. Chegou atrás, olhando a mensagem. Eu estava achando uma mensagem interessante, irmãos. Olha como a tua história ela faz a diferença. Aleluia. Eu mostrei um colega meu, nós conhecemos há muito tempo. Eu quando estava lá fora e agora na igreja. E cada mundo aqui que estava me lidando, eu postei. E
Aleluia. Irmãos, ele fez esse comentário, isso me encheu meu coração de alegria. Não é o meu ego, não, mas é a alegria. Porque quando as pessoas vão olhar para você e dizer assim: olha, realmente você é diferente. Aleluia. Realmente você é diferente. Aleluia. E saber que a gente não pode entender que, irmãos, o nosso testemunho está sendo notado. Aleluia. Aleluia. Deus tem promessa contigo. Deus tem sonho, né? Você é esquecido, abandonado, dependendo das pessoas, talvez sem banho, talvez cabelo grande, barba, sem fazer. Quando de repente, irmão, sabe o que acontece? Ele olha na porta da cidade e vê uma carruagem chegando, uma criança. Qual será que vai a visão dele? Aleluia! Talvez ele comece a correr, outro que não podia malvar, agora é o fim. Você já pensou isso? Várias vezes eu pensei assim, não é o fim. E agora não vai dar mais, é o fim. Aí Deus vai em uma situação. Mano, ele olha e fala assim: isso. Aleluia! Aleluia! Ao começo. E de repente, talvez, não, chama hoje, pessoas que correram, se correram, e de repente viu que eles vão chegar, e lá nos cabos de você, que eu vou pegar ele para o braço. Alguém pode ter falado: perdi alguém. Aleluia! Perdi alguém. Até ele dorme e fala assim: agora ele subiu aqui, vou morrer. Mas mal sabia ele que algo tinha sido preparado para ele. Tinha um banquete preparado para ele. Louvado seja Deus. Lembra da história que eu contei? A irmã da rei entender? Ela chegava, ela só voltava e lá voltando junto. Mas ela jamais desistiu. Aleluia. Sabe o que eu estou pregando para você hoje? Aleluia. Ele jamais desistiu de você. Aleluia. Ele jamais abandonou você. Ele jamais deixou você. Versículo 6 diz assim: ó, em Mefibosete, filho de Jona, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, eis aqui você. Ele já chegou com humildade. Ele já chegou ali. Eis aqui você. Mas ele estava com medo do quê, irmão? Com medo de morrer. Não sabia ele que tinha uma mesa preparada. Aleluia. Roubado sim. E como você, nós não entendemos o que passamos. Mas hoje tem um banquete especial para você aqui. Aleluia. Roubado sim. E ele se inclinou aqui para o céu. Tipo assim, ele está dizendo para o seguinte: olha, tem misericórdia. Tipo assim, misericórdia de mim. Quantos que esquecem? Quantos que abandonam? Aleluia, os sonhos. Aleluia. Porque parece muito grande. Mas Deus, ele está dizendo assim: olha, agora eu estou começando aqui o que eu vou fazer. Aleluia. Quantas lágrimas, quando sonhos
Deus ele diz assim: olha, vou eu fazer muito mais do que você imagina. Os sonhos são muito além do que você sonha. O que ele de você? Quando ele chega e pensa, vou morrer, ou então vou ser escravo. Ele chega lá, talvez, ele você. Quem é que vem sentar na mesa? Fala, hoje essa história vai ser. Hoje tudo que parecia possível na tua vida vai acontecer. Aleluia. Falaram para mim que você acha, não tem contexto. Falaram para mim que você está no lugar de esquecimento, também não tem problema nenhum. Por quê? Aleluia. O teu projeto hoje glória é. Aleluia. Olha o verso 7. Olha o que Deus não temas, porque descemos daí contigo de ciência, por amor de Deus, teu Pai. Cresce que tu irás todas as terras de Saul, e tu contigo comerás pão a minha mesa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não lembra que eu falei para você, deixar o olho, lembrar, você agora imagina o seguinte: quantas guerras, quantos problemas, as coisas se perderam, os sonhos foram embora, os projetos destruídos, e a nossa pensamento é o quê? Como que vai mudar isso? Como que vai resolver esse problema? A história se mostra de tanto jeito. Ele perdeu toda a família, foi embora do lugar da mesa, ficou num lugar desconhecido, ninguém lembrava. Quem lembrava do mundo? Estava lá, aparentemente estava tudo destruído. Como que vai resolver esse problema? E aí ainda tinha uma caravana, era aleijado, só conseguia se arrastar, pode ter alguém. Como fazer? Como resolver isso? E não pensou assim? Nós já não pensamos assim. Como que foi resolver? Perdi tudo. Meus projetos se acabaram. Foi tudo por nada. Mas olha a parte que Deus precisa. Teu pai, terra de Saul, teu pai. Então, contigo, cooperação a mim mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Só para quem entendeu, dá um nome. Não tinha nada, tudo perdido. Aleluia. Mas Deus ia mudar a história. Como mudou a tua história? Te tirou do charco de novo, do lugar de esquecimento, colocou as suas vestes, colocou sandália nos nossos pés e nos colocou sentados todos no meio dos filhos. Eu olho para você, meu irmão, minha irmã, vejo príncipes, princesas, aleluia, aleluia. Quem faz isso é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, aleluia. Mesmo que tudo pareça sem saída, mesmo que tudo pareça ruim, há um Deus do céu cuidando de nós. Há
Mas olha quem está contigo. Olha quem está do teu lado. Jesus abriu e disse assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quando ele está dizendo assim, nada, vai comigo tudo, problema, dificuldade, vai me junto, vai também a força quando chegar, ela vem recalcar essa comida sem vida. Aleluia. Promessa de Deus. Zaqueu, quando estava ali querendo conhecer Jesus, ele não se importou com a situação, ele olhou para uma pequena floresta, vai ser a única forma que eu posso conhecer esse Jesus. E se ele mudou a vida de muitos, talvez ele pode transformar a minha vida também. Aleluia. E assim veio. E assim ele veio. Ele olhou, subiu na montanha, procurando a vista de longe, onde está o olho do caminho. Mas nada não chegava. Por que ele não chegava? Porque quem estava procurando, estava lá debaixo olhando para ele, dizendo: desce daqui, eu vou procurar. Aleluia. Aleluia. Desce aqui porque onde? E como ele pousar na tua casa, vai vir as críticas, vai vir os problemas, mas aleluia, eu estou profetizando a tua vida, que maior é aquele que vai te dar vitória, do que aquele que te derrota. Não precisamos ter medo de dificuldade, não. Só caminhando para o alto, aleluia, só olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, aquele que pode muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. É Ele que está olha. Talvez você vai passar um dia angustiado, chorando, pensando como que vai ser, que não tem caminho, como que vai ser. Mas você veio aqui para poder ouvir a minha porta dizendo assim: olha, o Deus que muda a história que está aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele se inclinou e por isso que ele era o céu, ele foi olhar para mim como um cão morto. Olha a forma que estive. Como um cão morto. Cão da Eva esse. Era como se fosse menor ali, um algo insignificante. E ainda morto, ele estava dizendo assim: olha, eu não sigo para nada. Aleluia. Para que eu sigo? Nada. Eu imagino as palavras dando no coração. Mexendo com o seu medo. Ele dizendo assim, talvez ele fale consigo assim: olha, que você entendesse que tem eu preparado para ti. Aleluia. Se você entendesse que tenho eu guardado para ti, você não ia pensar de tal maneira. Como nós, como seres humanos, mesmo muitas das vezes a nossa mente ela quer nos pregar a peça, achando que tudo aquilo que nós queremos não vai acontecer. Ela quer nos enganar, pensando assim: olha, isso é muito. Mas Deus, ele tem algo para nós. Hoje ele vai transformar a lágrima em alegria. Aleluia. E essa semana você vai testificar para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque eu ouvi a tua voz, o Senhor está curando a minha história. Aleluia. Glória a Deus. Louvado ao Senhor. E eu posso entender que eu estou preparado dali, me chamando a minha vida, posto de saúde e risco. Tudo que pertencia à saúde e toda a tua casa, tenho dado ao Filho meu Senhor.
viva. Ela imaginou que ela seria um guerreiro. Por isso que ela não queria que ninguém descobrisse sobre o processo. Porque quanto menos alguém soubesse, menos ele seria beneficiado. Deixe quieto lá. Não mexe com ele não, deixa ele quietinho lá. Quando nós estudamos isso, você acha que ele vai mudar? Não vai. Vai continuar do mesmo jeito, ele está dizendo, esquece, não mexe com ele. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, não desista. Aleluia. Porque vai fazer coisa nenhuma. E o testemunho, aleluia, vai impactar. E apenas uma palavra é algo que vem da história. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu consigo imaginar o tamanho da maneira para a nossa vida. Talvez você chegou aqui desacreditado. Aleluia. Projetos foi embora. Mas Deus está renovando. E tu continuamente comerás pão à minha mesa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, versículo 11, nós estamos esperando. Ele disse assim, vai, conforme o quanto meu Senhor demanda, o seu servo assinará. Teu servo, porém, você comerá a minha mesa, como os filhos do rei. Que honra! Aleluia! Olha o que Deus quer fazer com você. Não somos merecedores, não. Mas Deus quer nos honrar. Deus quer te honrar. Sabe por quê? Ele quer mostrar para alguém que não acreditou em você, que você pode, que você é capaz, aleluia, louvado seja Deus, que você tem, aleluia, algo valoroso dentro de você, aleluia, algo especial dentro de você. E é isso que Deus quer fazer. Talvez a gente entende uma maneira que Deus tem. A forma que acontece, que Deus pensando, por quê? Por quê? Deus trabalhando para mostrar para eles a sua capacidade. Realmente, ele prevaleceu em mim o seu poder. Aleluia. Louvado seja. A vida, muitas vezes, parece que está rodando, não é nada. As coisas começam. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, parece que nada certo. Aleluia, vai Deus, dizendo assim: olha, vou eu exaltar. E aqueles que não acreditaram, vai ter que olhar e ver que eu sou da vida dele. É Deus, irmão, é o nosso Deus. E agora, Davi diz assim: olha, filho do teu Senhor, e vai sentar à mesa. Como os filhos do rei, olha, alguém, meu pai, estava lá esquecido, precisando mendigar
faz isso é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Louvado seja Deus. Tem um hino que eu não sei cantar, vou cantar um negócio para mas eu gosto muito. Ele é mais ou menos assim, só não sei se nada, se eu pudesse conversar com a tua alma, eu diria até a calma, isso não vai passar. Te daria a você, chore mesmo. Aleluia. Chore mesmo. E quando chora, aproveita. Aleluia. Deixa Deus falar. Aleluia. E quando chora, aproveita. Aleluia. Mas eu penso assim, olha, se você conhecer, não vai nada. Porque quem chora para Deus é forte. Aleluia. Aleluia. Não, eu falei que você já sabe. Quem chora para Deus é resposta. Aleluia. Que Deus nos ampare.